nosso foco aqui é, de fato, trazer esse diferencial que cativa doadores e parceiros. E esse é um contexto, né, que às vezes não é abordado dentro da gestão financeira, e a ideia dessa palestra é trazer um outro olhar para vocês, né, um outro olhar da gestão financeira, que não seja ali toda a parte da gestão contábil, né, que não seja toda a parte, né, de prestação de contas, de planilha e tudo mais, que é importante, que quem é da área financeira sabe fazer muito bem, mas é trazer justamente esse olhar. O que eu preciso, né, de suporte na minha gestão financeira para cativar doadores e parceiros? Então, entendam que a gente está aqui no meio termo entre como transformar, o que eu preciso lançar de olhar na minha gestão financeira para trazer receita, né, para a minha organização na forma de captação de recursos. Né? Então, existe, obviamente, um elemento-chave que eu vou conversar sobre eles aqui com vocês hoje. Então, sobre o que nós vamos falar? Sobre finanças sociais, sobre a gestão e sustentabilidade financeira e o nosso elemento-chave, que é a governança corporativa. Quem aqui já ouviu falar desse termo, governança corporativa, trabalha com ele? Né? Então, um olhar da gestão financeira sobre a base da governança corporativa, tá? Tá bom. Então, vamos entender um pouquinho aqui das nossas finanças sociais. Pode passar. Nós temos aqui o equilíbrio e a sustentabilidade de uma organização. Então, entendam que aqui nós temos para esse eixo as organizações .com, ou seja, aquelas que vão buscar a sustentabilidade econômica, e nós temos aqui a organização que busca a sustentabilidade social, tá? Então, essas organizações aqui, elas vão criar valor econômico, elas buscam criar valor econômico, e essas buscam criar valor social. Aqui para o máximo de valor econômico e aqui para o máximo de valor social. Tá? Então, o que nós temos aqui? O primeiro, né, ou melhor, o segundo e o terceiro setor. Né? Então, nós temos aqui o segundo setor e o terceiro setor. Primeiro meio que engloba todo mundo. O primeiro setor, governo de maneira geral. Né? Então, nós temos aí o primeiro setor, né, que é o setor público, vamos dizer assim. O segundo setor são as empresas com fins lucrativos tradicionais. Empresas de maneira geral. E nós temos o terceiro setor, que somos nós, as OSCs, as organizações da sociedade civil. ONGs, né, associação, fundação e tantas outras. E aí nós temos um meio termo entre eles aqui, que é o chamado setor 2,5. Setor das finanças sociais, né? Negócios de impacto. Vocês já ouviram falar desse termo? Então, nós temos aqui esse setor 2,5, que aqui no Brasil tem, né, tido uma evolução importante, porque é política pública através da Impacto, Estratégia Nacional de Investimentos de Impacto. Então, a gente tem muito fomento, muita movimentação, porque negócio de impacto é política pública hoje aqui no Brasil. E aí nós temos a criação, né, de soluções voltadas para a gestão financeira dessas empresas, que são empresas que são negócios sociais. Negócio social ou negócio de impacto, eles são muito parecidos, né? Alguém saberia me dizer aqui o que é um negócio de impacto ou negócio social? Às vezes a gente entende, né, mas um negócio de impacto, gente, ou um negócio social, é aquele negócio que ele busca gerar um impacto positivo na sociedade, mas ele afere receita e afere lucro. Ou seja, ele pode ser um negócio tradicional, ele pode ser uma empresa tradicional, porém ele tem uma finalidade
pública dentro, ou uma finalidade de gerar, né, um impacto positivo público dentro da organização. Exemplo, uma empresa de inovação que traz uma solução social relevante para dentro da sociedade. Né? Nós tivemos, por exemplo, a MedMed, eu acho, MadMed, que é uma empresa, que é um negócio de impacto que faz respiradores de baixo custo, para que você consiga utilizar, às vezes, em postos de saúde, em ambulâncias e tudo mais. Tá? Então, nós temos aí esse processo, que são os negócios 2,5, tá? Então, aqui nós temos os negócios socialmente responsáveis, as corporações que elas buscam práticas de responsabilidade social, ou seja, eu sou uma organização tradicional, porém, eu consigo aqui ter algumas práticas de responsabilidade social. E as empresas com fins lucrativos tradicionais. Aqui eu tenho negócio social, né, junto aqui dos negócios socialmente responsáveis. Tenho as empresas com fins lucrativos e geram receita. E tenho as empresas sem fins lucrativos tradicionais. Obviamente que a estratégia de gestão financeira dessas empresas aqui é diferente da estratégia de gestão financeira dessas empresas aqui. Concordam comigo? Então, se eu tenho aqui uma empresa que é ONG mesmo, que ela busca aqui o associativismo, né, que ela busca aqui toda a parte, né, da sustentabilidade financeira baseada em doação, né, baseada em assistencialismo, é diferente dessa empresa aqui com fins lucrativos tradicionais, ou dessa aqui que tem práticas de responsabilidade sociais. Então, a parte, né, do propósito da captação de recursos e do propósito da gestão aqui, ela vai ser diferente. Tranquilos até aqui? Podemos seguir? As empresas 2,5 elas recebem, elas fazem captação de recursos também? Fazem, podem fazer. Essa tua pergunta é interessante porque qual é o formato jurídico de uma 2,5? Ainda não existe uma definição para qual é o formato jurídico de uma 2,5. Então, eu posso ser 2,5 e ser uma associação? Posso. Eu posso ser 2,5 e ser uma fundação? Posso. Eu posso ser 2,5 e ser ter um contrato, né, e ser uma empresa tradicional, né, uma Eireli, uma MEI, uma ME? Posso. Então, não existe ainda aqui no Brasil um ordenamento da estrutura jurídica dessa organização. Tá? Então, assim, eu posso ser um negócio de impacto e também fazer captação de recursos? Bem, se você tiver dentro da estrutura das OSC, sim. Então, eu conheço negócios de impacto que são empresas tradicionais, contrato social, e conheço negócios de impacto que são associação, fundação, instituto e tudo mais. Tá? Então, é muito mais pelo que ela desenvolve na ponta do que pela forma jurídica. Ficou claro? Então, o que a gente tem aqui? As finanças sociais, a gente tem os negócios sociais e os negócios de impacto. Né? Os negócios sociais, eles estão muito voltados aí para uma natureza de cunho assistencialista. Né? Então, eu preciso entender a gestão financeira de uma forma assistencialista. Né? Eu preciso, por exemplo, entender que na minha gestão financeira eu preciso ter reserva técnica de um ano para um ano anterior, porque a minha forma de captação de receita aqui é muito particular. Né? Eu, às vezes, preciso ter fundo de reserva, eu preciso, dentro dos projetos, né, estimar um fundo de reserva dentro do projeto para uma eventualidade. Né? Então, eu tenho aqui uma estrutura extremamente assistencialista. A minha forma de captação de recurso vai ser diferente, né? Então, eu vou captar recurso normalmente em editais de captação de recurso, eu vou procurar um Prosas, né? Eu vou buscar formas de fazer jantares beneficentes e formas de captação de recursos diferentes. Né? Porque a minha captação de recurso do negócio social, de natureza mais assistencialista, requer uma gestão financeira muito mais cautelosa, porque, obviamente, a receita ela pode ser muito flutuante, do que o negócio, né, o negócio de impacto. Entende? Nós temos aqui alguém que afere receita?
que a organização afere receita própria, vende alguma coisa. Vocês vendem eletrônico? Então, na grande maioria das vezes, pode ser uma associação. Então, é uma associação, né? Mas ela consegue gerar um impacto positivo na sociedade através de um negócio social, tá? Ela não depende, a receita dela não vem de um cunho assistencialista. Então, aqui nós temos os negócios de impacto, né? Que o objetivo é, de fato, gerar esse impacto sustentável dentro da organização e o negócio social. E aqui eu trago para vocês um esquema disso aqui. Eu tenho os investidores nesses negócios, que pode ser fundação, governo, setor privado, indivíduos. Eu tenho aqui as finanças tradicionais, que são as empresas que vão gerar, né, negócios mantidos aí com uma receita. Eu tenho aqui a rede filantrópica, que são as ONGs, né, que são as organizações da sociedade civil que não geram receita, e as organizações de negócios locais, né, de negócios sociais, e eu tenho aqui o setor 2,5, que são esses negócios de impacto. Entendam que eu sou esse misto de gerar um benefício social, como uma organização, né, do terceiro setor, mas eu também afiro receita. Eu, inclusive, em algumas delas, posso distribuir receita, né? Porque se eu for uma empresa com fins lucrativos tradicionais, mas que geram um bem social, eu posso distribuir receita, né? Eu posso distribuir lucros, enfim, eu posso ter um formato jurídico que me permita ter prolabores, coisas que às vezes é mais delicado dentro de uma esfera social. Vai depender muito de como está o estatuto, né, de cada organização, mas é mais delicado dentro de uma esfera social. Pode passar? Então, eu faço aqui 3 perguntas para trazer nessa reflexão de vocês. Meu negócio é socialmente desejável? Ele é economicamente viável? E ele é ambientalmente ou socialmente sustentável? Né? Então, a empresa ela precisa responder sim para essas 3 perguntas. A organização precisa responder sim para essas 3 perguntas. Eu sou socialmente desejável? Ou seja, eu tenho, né, eu tenho um impacto que de fato a sociedade deseja? Né? Eu sou economicamente viável, ou seja, eu consigo captar recursos e me manter através desse impacto, através dessa resolução de problema social? E eu sou ambientalmente ou socialmente sustentável? Eu consigo enxergar a minha sustentabilidade, né, social, ambiental e a minha sustentabilidade organizacional, que é mais importante, né? Eu consigo manter sustentabilidade organizacional? Essa é a pergunta, pode passar. Então, vamos falar aqui sobre o nosso foco, que é gestão financeira e sustentabilidade. O que eu trago aqui para vocês? 2 conceitos do que é valor social e do que é valor econômico. Eles estão intimamente ligados quando nós estamos falando de gestão financeira. Tá? Por quê? Porque o meu valor social cresce à medida que o meu valor econômico cresce e vice-versa. E o que permite o crescimento desses 2 valores dentro da organização? A transparência. Professor, então, professora, né? Porque... Mas, Catarina, então quer dizer que você está dizendo que quanto mais transparente eu consigo ter a minha gestão financeira, quanto mais transparente eu consigo ter o meu impacto, maior vai ser o meu valor social, que maior gera o meu valor econômico, sim. E aqui é o ponto que é fundamental na minha gestão financeira: transparência. Na grande maioria das vezes, a gente não reporta relatórios financeiros.
E vai muito do que você conta. Por exemplo, eu já trabalhei num projeto, a captação desse projeto, a primeira captação foi R$500 mil. E aí, entenda que esses 500 mil foi para fazer um diagnóstico, enfim, era um projeto relativamente grande. Só que quando um ponto importante na captação de recursos, só abrindo um parênteses, é o quanto dessa captação vai para investimento direto, o quanto dessa captação vai para operacional, vai para administrativa, equipe e tal. Por convenção, não existe uma regra, mas por convenção, o terceiro setor adota que, operação é até 20% do dinheiro. Tem umas que pedem até menos. Mas para você pagar a equipe, deslocamento, que tem toda uma estrutura que às vezes você precisa pagar, é 20%. O resto tem que ir para a ponta. Só que quando você vai fazer isso na prática, às vezes, gente, não casa. Porque a organização do terceiro setor tem muito investimento indireto. Às vezes você faz uma parceria com a organização que está ali com você, né, às vezes, né, apoiando, que está ali com você como um parceiro institucional, né, mas ela não está aportando recurso financeiro, mas está aportando recurso humano, recurso material, recurso de tempo. Exemplo, nessa organização a gente tinha a gente tinha parceria com empresa de consultoria, a gente tinha parceria com outras instituições de ensino e tudo mais. Elas não aportavam recurso financeiro no projeto, mas elas aportavam outras formas de recurso. Exemplo, a consultoria dava todo um suporte para a gente, né? A organização, a instituição de ensino, ela, né, fornecia os cursos de AD e tudo mais. Então, a gente tinha todo esse suporte, essa estrutura, né, todo esse suporte, essa estrutura desses parceiros. E aí, o que eu quero chegar para vocês? Na hora que eu concluí lá a parte financeira, nós tínhamos gastado quase 400 mil de administrativo operacional, equipe, deslocamento, e 100 mil de investimento direto, que tinha de fato ficado no território. Mas veja, era um diagnóstico, existia toda uma mobilização de equipe, né? Existia todo um custo operacional atrelado à nossa iniciativa, era um diagnóstico. Mas e aí, como é que a gente conta isso? Porque se a gente chega num relatório financeiro e diz, olha, é o seguinte, você passou aqui, os parceiros e tal, você passou 500, mas a gente gastou 400 aqui dentro de casa. E só foi sempre a ponta. É terrível mostrar isso aí. E aí, cabe a você entender o que veio de investimento direto, investimento indireto. Ô, parceiro, vamos contabilizar isso. Você gastou quanto conosco? Hora de consultoria, né? Quanto custaria esse curso? Então, assim, não é só o balanço financeiro, é o balanço social também. Uma coisa que a organização não faz é contabilizar hora de voluntário. Cara, eu já trabalhei em organização que quando a gente pegava, assim como voluntário, quando a gente pegava ao final do ano, sei lá, a organização tinha captado 300 mil, 400 mil. E aí eu dizia, terrível isso, vamos fazer um balanço social? Bora. Quanto a gente tinha de voluntário? Quanto foi de mão de obra voluntária? Essa pessoa aqui, quanto é a hora de trabalho dela? E aí a gente fazia um balanço social em paralelo, né, que quando a gente via, né, a captação, vamos dizer assim, da organização junto com o balanço social, triplicava o valor. Então, assim, vai muito da estratégia daquilo que eu vou mostrar transparente. Em nenhum momento eu estou omitindo o resultado, de forma nenhuma. Né? Mas eu estou simplesmente entendendo que, além do recurso financeiro, existem outros recursos que eu preciso trazer para dentro do meu balanço. Que são as parcerias, que são os voluntários, e precificar isso. E aí, eu trago uma visão mais sistêmica e sou cada vez mais transparente. A partir do momento que eu gero essa transparência nos meus relatórios financeiros, eu aumento o meu valor social, ou seja,
né, o meu impacto, o meu resultado na sociedade, e automaticamente isso vai me gerar novas fontes de captação de recursos. Quando você faz esse plano social, você utiliza ele também para escrever projetos e coisas do tipo, ou só na nota de final de ano? Só quando o captador pede. É porque eu fico nessa dúvida, né? Porque trabalhando em ONG, a gente tem muito recurso que não é contabilizado, mas que às vezes a gente pode pôr como contrapartida, mas fica um negócio meio difícil. Uhum. E são valores estimados, né? Sempre, porque é a hora e tal. Mas, então aumenta muito o valor do projeto. E eu fico em dúvida se eu faço os dois, se eu coloco só um, eu sempre fico me debatendo. De juntar, a gente coloca no documento único, mas coloca o que é balanço social e o que é balanço financeiro mesmo. Tá? Mas no final das contas, o contador, ele já consegue colocar, a gente, né, contador do terceiro setor, eles já conseguem colocar tudo num único balanço. Exemplo, nós temos alguns estudos de caso são bem interessantes. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, o demonstrativo de resultados, né, da Gerando Falcões, lá pela estrutura. Eu não estou aqui em nenhum momento falando da organização, mas sim da estrutura, né, porque quem faz, acho que é a KPMG, que é uma auditoria, né, que faz toda a estrutura de balanço da Gerando Falcões. Óbvio que é uma grande organização, mas é um player interessante para você olhar de que forma eles trabalham balanço social e de que forma eles trabalham balanço financeiro. É tudo junto. Tá? E aí você pergunta, como é que você reporta isso? O ideal é que isso esteja reportado no site da organização. Tá? Tem lá no site relatório de atividades, relatório financeiro. Ano a ano, tem lá, você baixa, vê. Entende? Você vê esses valores aí, e aí você acompanha. Como é que você utiliza isso na captação de recurso? Quando o parceiro pede, é difícil. Na hora que você vai captar, aí tem lá, né, você tem que mostrar o projeto, tudo lá, e tem lá os anexos, às vezes o que precisa mostrar, certidão negativa, etc, etc. E aí, quando ele pede, né, algum demonstrativo, algum relatório de atividades, aí eu coloco junto do relatório de atividades a parte do balanço social, tá? Porque isso enche os olhos, né? Olha, eles estão olhando para além do financeiro, né? Então, eles estão mostrando aqui, de fato, que eles estão conseguindo captar de valor social. Pode passar. Então, que só para fixar o conceito de vocês, quando eu busco valor econômico, eu estou olhando, né, essa questão do eixo interno. Ou seja, eu estou olhando eficiência de processo. Então, valor econômico é o valor econômico de dentro da organização. Eu gero eficiência no uso de recursos, na gestão de pessoas, no financeiro. O valor econômico ele é muito voltado à eficiência das ações operacionais e administrativas. E o valor social é o eixo externo, tá? É em função da atuação. Eu preciso unir esses dois pontos e ser transparentes na gestão financeira. Então, entendam que a ONG, uma organização da sociedade civil, uma OSC, né, eu falo ONG para resumir, ela tem um desafio ainda maior do que a de uma empresa com fins lucrativos tradicionais. Porque na empresa com fins lucrativos tradicionais, na grande maioria das vezes, ela só vai fazer isso aqui se ela for um SA. Que aí ela precisa reportar lá para a B3, né, o balanço social, né, os relatórios de SG, né, além de toda a parte financeira, ela precisa ser muito transparente. Porque o acionista, ele vai tomar a decisão ali de investir ou não naquela empresa com base na transparência dela. Então, a SA, ela tem essa obrigatoriedade legal de ser transparente. Só que uma organização da sociedade civil, ela também precisa ser transparente, tá? Então, eu tenho aqui toda a parte da eficiência, né, das ações, enfim, das pessoas, e da eficácia na avaliação de impactos e resultados. Pode passar. Então, pode passar. Lembrando que o que gera a sustentabilidade financeira é a união desses dois pontos.
é a união do valor social de relatório, né, de atividades, de reporte, de relatório dos projetos, mais o valor econômico. Ou seja, o que eu consigo entender na minha gestão, né, no meu jurídico, no meu operacional, na grande maioria das vezes isso aqui é parceiro estratégico da organização, né, o que eu consigo entender de proposta de valor aqui? Né, o que eu consigo trazer, o que eu consigo financiarizar aqui? Então, esse ponto é importante, tá? Pode passar? E aqui, só para contextualizar essa nossa ideia, essa nossa conversa, né? Quando eu tenho a eficiência dos recursos, quando eu tenho a consistência nas minhas atividades e processos, o que é consistência aqui? É, de fato, ter rotina de reporte. O que acontece, às vezes, em organizações pequenas e médias, é que ela reporta um relatório de atividades agora, e aí não reporta, e aí não tem um prazo para reportar, e aí não sabe se reporta semestralmente, se reporta anualmente, às vezes não tem dado. Então, aqui, é ter consistência nessas atividades de reporte de processo, tá? Ou seja, de forma prática, estabeleça uma rotina para reportar resultados. Uma ONG, ela só é lembrada quando ela é vista e quando ela mostra resultados transparentes. Ok? E a eficácia desses resultados, que gera mudança de vida nas pessoas, comunidade, sociedade. Então, as entradas geram insumos, né? Todas essas entradas aqui, elas vão gerar insumos para uma boa gestão financeira. O que gera uma boa gestão financeira? Eficiência no uso dos recursos reportados, consistência nas atividades desses reportes e o que você está gerando de resultados ali na ponta. Tá? Pode passar? E aqui o que eu preciso observar para ter um diferencial na minha gestão financeira? Obviamente o plano estratégico da organização, tem ou não tem, mas é importante eu olhar isso aqui, né? Conversar, fazer com que esses relatórios conversem com o plano estratégico. Comunicação financeira, ou seja, reportar dados financeiros. Né? E, mas meus dados financeiros são muito ruins. Então, de que forma vai além do recurso financeiro que foi captado? Tá. Gestão financeira, que é o dia a dia de controle, né, da operação. Controle contábil. E aqui eu abro um parênteses para auditoria. Quem aqui tem, na organização, tem um reporte de auditoria externa? Alguém? Auditor externo? E prestação de contas, que é algo interno do dia a dia. Pode passar. Então, só para resumir aqui, o diferencial de uma boa gestão financeira está na governança corporativa. E um dos pilares da governança corporativa é a transparência, que para mim é o principal pilar. Transparência, prestação de contas, cumprimento das leis e equidade. Principal pilar, transparência. Exemplo, essa questão de relatório de auditoria. Pode parecer algo muito, muito distante, mas a maior parte dos escritórios contábeis hoje em dia, eles têm um auditor, um contador que é auditor. Então, se ficar muito distante da realidade da ONG, da organização, a organização ela pode pedir para um contador, né, fazer a contabilidade da organização e um outro contador auditar. Um outro ponto importante é você, às vezes, ter um conselho fiscal, que não faz necessariamente parte da diretoria da organização, mas é um conselho, é alguém com notável saber que você pode convidar para ser, né, um mentor dentro da sua organização. Disse, olha, né, a gente pode fazer aqui, a gente coloca como mentor e você entra no nosso conselho fiscal e você, né, depois olha os nossos resultados e tal. Então, uma dica importante é você também pensar num conselho, é você também pensar num auditor que possa trazer uma visão externa às contas que você produz internamente. Tá joia? Pode passar. E aqui eu trago alguns exemplos do que pode ser transparência, prestação de contas, eu vou ler rapidamente. Transparência é o fácil acesso à informação
de interesse dos financiadores, apoiadores e partes interessadas. Ou seja, veja, fácil acesso e informação de interesse. Duas palavras-chave aí. O que eu tenho como fácil acesso à informação de interesse? Colocar informações de transparência nas redes sociais, nos sites. Tá? Exemplo, telefone, e-mail. Às vezes você entra no site da organização e tem lá, contate-nos. Aí você tem que colocar seu e-mail, seu telefone, escrever o que você quer e pronto, acabou. Eu quero entrar em contato com alguém. Não tem um e-mail, não tem um telefone, tem um contate-nos ali. Então, assim, coloca e-mail. Se tem número de voluntários, isso enche uns olhos, coloca. Né? Funcionários, calendário de ações, importante colocar no site. Se você já tem isso para mostrar, coloca. Relatório de atividades, resultados e impactos dos projetos, principais relatórios e resultados de impacto. Aquela questão do feito é inimigo do perfeito. Então, assim, não precisa ser uma super estrutura, mas faz umas apresentações em slide, coloca os resultados, o que você consegue reportar, cria indicadores para você acompanhar ano a ano, coloca isso aqui, tá? Quem são os principais parceiros? Colocar no site. Desafios, propósito, valor, missão, vídeo institucional é bacana, cria um vídeo institucional para você apresentar. Tudo isso são questões de sustentabilidade da organização que vão repercutir na sustentabilidade financeira. Por quê? Porque na hora que o captador quiser me ver, ele vai dizer, olha, está aqui, a informação está pública. Ok? Descrição da entidade, público-alvo. Isso aqui, gente, parte de uma pesquisa, tá? Isso aqui não é solto, eu não coloquei a pesquisa aqui, mas parte de uma pesquisa sobre transparência de organizações do Rio de Janeiro. Tá? Uma pesquisa, não lembro agora o artigo, mas ele mostrou, de fato, quais eram os principais empecilhos para a captação e mostrou, ele fez, acho que foram 83 organizações da sociedade civil que ele pesquisou. E ele viu o que mais faltava dentro das organizações, e era isso aqui. Tá? Prestação de contas. Então, é ter fundamentação contábil e auditor. Né? Então, sugestões para uma boa gestão financeira. Conselho fiscal. Quem aqui tem conselho fiscal dentro da organização? Veja, é obrigatório você ter pelo menos uma pessoa, né, no conselho. Mas aí você pode estender esse conselho fiscal para o consultivo além do conselho. Entende? Você tem um conselho, e aí você tem o diretor do conselho para formar, porque você tem a tesouraria e tem um conselho. Mas além desse conselho, você cria os consultivos, que são suplentes. Tá? E esses suplentes, eles podem ser pessoas convidadas para dentro da organização, para serem mentores. Exemplo, na época, né, que eu trabalhei numa organização do terceiro setor, a gente tinha pessoas de referência na nossa região, né, e aí eu dizia, olha, a gente pode convidar tal pessoa, que são às vezes até pessoas da iniciativa privada, mas que têm grande saber na área financeira, e aí eles entravam num conselho consultivo e entravam como suplentes do conselho fiscal. Né? Porque às vezes você tem que ter 3 conselheiros no conselho fiscal, mas aí você pode colocar os suplentes. Entende? Então, conselho fiscal, demonstrativo financeiro assinado pelo contador responsável, né? Balanço social, então, já falei do balanço para vocês, transparência na origem e na aplicação de recursos, relatório de auditoria, enfim, certidões negativas atualizadas. Isso aqui já é para um nível mais acima de gestão, tá? Você está atualizando certidões no site não faz muito sentido. Mas depende, obviamente, do tamanho da organização, mas ter essas certidões atualizadas. Cumprimento de leis, né? Um ponto interessante aqui é ter estatuto, ata. Um ponto que pode ser interessante para atrair investidores é política de compra. Então, existem várias políticas de compra, inclusive de SAs e de organizações da sociedade civil de maneira geral, que você consegue trazer para dentro da sua organização. Minha organização tem uma política de compra? Às vezes um documento, ele importante para prover transparência.
né? Na hora que eu vou comprar, então quais são os níveis de segurança que eu tenho, né? Então, quem é o aprovador, né? Quem é o consultado, quem é o informado dentro da minha política de compra. Conselho fiscal, última ata de eleição de diretoria, relatório de auditoria, enfim. Então, cumprir essas leis, né, das organizações da sociedade civil, mas política de compras aqui pode ser algo bem interessante. E depois a gente entra na equidade, que é o último pilar da governança corporativa. E quando a gente fala de equidade, a gente está falando do tratamento aí equânime, né, entre os associados, colaboradores, beneficiários e partes interessadas. Normalmente, isso aqui não é uma dor das ONGs, porque dentro das organizações da sociedade civil, essa já é meio que uma razão de ser da organização, né? Então, a equidade não chega a ser uma dor. Mas uma sugestão de algo que também promove mais estruturação de governança corporativa dentro da organização é você estruturar um código de ética e de conduta e um regimento interno. Tá? E aí, quando se fala em código de ética e conduta e em regimento interno, pode parecer algo de outro nível. Ah, porque isso, né, pode assustar, a SA que tem e tal. Gente, na organização que eu já trabalhei, o meu primeiro código de ética e conduta foi baixar os códigos de ética e conduta de grandes SAs, buscar código de ética e conduta de organizações do terceiro setor e criar um documento. E depois chegar para um advogado e dizer, vê se isso faz sentido. Onde é que a gente pode melhorar aqui e tal? Pagar 2 horas de consultoria do advogado e pronto. Política de compras, mesma coisa. Tá? Então, assim, eu estou dando exemplos aqui daquelas organizações que, de repente, né, têm uma certa limitação financeira, mas que podem começar a promover ferramentas, né? Política de compra, regimento interno, código de ética e conduta, balanço social, são ferramentas que vão ajudar a promover essa transparência, porque gerando transparência, eu aumento o meu valor econômico para gerar valor social, para gerar captação de recursos. Tá joia, gente? Então, eu vou abrir aqui rapidamente para perguntas. Eu vou deixar com vocês também o nosso Saiba Mais aqui da Mandu, né, no nosso blog. Então, no nosso blog tem uma série de informações, né, sobre finanças sociais, negócios de impacto, LGPD.